A idade da confluência é a idade poderosa, é a idade do sucesso. Não é a idade de desperdiçar nada. 63 nascimentos de desperdício agora chegaram ao fim. Essa idade pequena é agora usada. Nessa idade pequena, vocês usam tudo de uma maneira valiosa. Se vocês usarem o tempo de uma maneira valiosa, vocês reivindicarão o direito ao reino no futuro por completo meio ciclo. Se você usar isso de um modo valioso algumas vezes, então você também terá um direito ao reino apenas algumas vezes. Essa é a recompensa de usar o seu tempo de uma maneira valiosa. Se você está usando a sua respiração de uma maneira valiosa, então você vai permanecer saudável por 21 nascimentos. Então, não vai ter ataque do coração. Algumas pessoas têm o coração que para de bater. Algumas pessoas têm artérias bloqueadas. Nada disso vai acontecer lá. Usem os tesouros de conhecimento de um modo valioso. Conhecimento significa entendimento. Lá você se tornará tão sensível que não haverá necessidade de um ministro. Hoje em dia, quando eles tomam um juramento, primeiro de tudo, eles criam um gabinete de ministros. Lá, vocês vão ter companheiros, mas não ministros. Todos os membros da família real que sentarem na corte serão coroados. A família real não será menor. Eles podem estar sentados no trono e eles vão ter status igual. Ainda que eles não estejam sentados no trono, eles vão ter status igual. No entanto, não pensem que muitos poucos estarão sentados no trono. Para todos vocês estarão numa corte real, assim como aqueles que têm um direito a um reino. Vocês também vão ter uma coroa na sua cabeça e vocês vão ter direitos completos. Então, o que vocês vão se tornar? Número 1 ou numéricos? O que vocês vão se tornar? Vocês se tornarão numéricos ou número 1? O que vocês vão se tornar? Número 1 ou numéricos? Então, vocês sabem o que vocês têm que fazer? É muito bom que vocês mostraram coragem. No entanto, para se tornar número 1, primeiro vocês têm que vencer. Vocês estão fazendo isso, não estão? Não digam que vocês farão isso, mas que vocês estão fazendo isso. Dada, quer que a revelação aconteça quando o início acontece. Vocês sentem misericórdia, não sentem? Vocês são residentes da terra do Pai Brahma, então há amor pelos residentes do mesmo país que o seu. Ser um instrumento e ser humilde, construa o novo mundo. O modo para conseguir bênção. Lapidar está dando aos filhos Shrimad especial. Filhos, tornem-se humildes. Humildade é grandeza, não é se curvar.
Mas é, na verdade, fazer Deus curvar-se a você. Esse é o modo de obter bênçãos. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Vyakti Om Parivar. Shanti, bem-vindos ao Vyakti Parivar. Hoje é o dia de uma grande boas-vindas para todos os anjos que chegaram aqui em Peace Village, na sua forma Sakar, e claro, nós temos também na forma sutil muitos, então bem-vindos a todos. Claro, aqueles que estejam no Zoom, para vocês também bem-vindos. Hoje estamos começando o nosso retiro aqui em Peace Village. Então, bem-vindos, vamos começar nossas séries primeiro. Então, com o sentimento de ser um instrumento e ser humilde, construa um novo mundo. Tópico de hoje, o modo de conseguir bênçãos. Vamos ouvir agora, Mohini. Om Shanti, everyone. Om Shanti. Is Om Shanti everyone? a todos. Todos estão ok? Everyone Sim? okay? Estão Everyone? bem? Yes. Todos? Todos? Very good. Muito bom. How many of you like to do homework? Quantos de vocês gostariam de fazer dever de casa? Not everyone. Nem todos? If you think of your Se vocês school days, pensarem college days, nos seus dias de escola, de faculdade, how many of you were good in doing your homework? quantos de vocês são bons em fazer isto? Because it's only Porque é when we apenas listen quando a gente ouve and we want to practice e a gente quer praticar and make it as part of my attainment, e tornar isso parte da minha aquisição. then we could go deeper. Então nós podemos ir profundamente, Not only deeper, but não apenas feel about profundamente, how mas a gente começa a sentir Baba, como Baba, whatever effort he's making on us, quaisquer esforços it que ele esteja also fazendo em nós e nos dando o make us dever de to be casa, worthy, ele está nos tornando pure dignos, and gold, diamond, like you really feel como diamantes, a como stain ouro, removal, como você whatever, sente que ele está removendo whatever is qualquer not. coisa que seja negativo, que It não seja, also then mas helps us também to imbibe, to inculcate. And nos we ajuda a become, assimilar so in other é, words, then our e nos tornar. love for Então, Baba por increases. isso que no nossos corações o amor And por when Baba love aumenta. increases, E quando o amor then aumenta, remembrance of Baba is essa extended. lembrança de Baba é Deeply, deeply, estendida I every moment say, profundamente. Em cada what momento Baba eu you want digo, to see Baba, like us. You could feel that. o que você quer me tornar? Você pode sentir isso. And then, as I said, deep love, Então, como eu appreciation for disse, amor Baba. profundo e apreciação Baba por is Baba. making me this. Baba está me tornando isto. And then, as Baba said today, Então, confluence age como ele is disse hoje, a confluência é success to become. uma idade Is the de time of sucesso para se tornar. É uma época também, in Iron Age, Kali Yuga, everything is going down. idade do ferro, It's tudo no vai matter para somebody's baixo, life or a in the vida, confluence os age, everything is personagens, ascending. mas na idade da confluência tudo está subindo, Always ascendendo. remind yourself Sempre of the lembre-se, cusp.
Nos últimos 5 dias nós tivemos crianças no Avyakti Parivar. Muitas crianças de 4 anos, de 3 anos, elas eram muito pequenas. A maioria delas estiveram no Avyakti Parivar por 3 anos, então elas sabem que eles conhecem seus professores, então eles costumavam dizer que a idade da confluência, que era a idade da confluência, e andando para lá, e diziam entre eles, né? Ah, é uma idade da confluência, é uma idade da confluência. Eu não sei se eles entendiam isso, mas eles continuavam dizendo isso. Então, algumas vezes, o nosso intelecto, nós sabemos que é a idade da confluência, mas não necessariamente nós estamos usando esse tempo da idade da confluência, onde Deus, Ele mesmo, é o nosso professor, nosso Satguru, nosso guia, e está nos sustentando. Eu gostei ontem quando o Baba disse que há 3 tipos de sustento. Um é do amor, o outro é o estudo, o conhecimento, e o terceiro é de bênçãos. Baba está nos sustentando com o seu amor. O seu amor é como dos parentes, dos pais Loki, que eles começam a pensar qual é a melhor escola, qual é a melhor faculdade, onde ele deve ir, qual universidade. E Baba é o nosso Pai Supremos. Ele também está criando uma universidade para nós. Esses dias a gente chama de centros, ashram, mas no começo, quando eu vinha conhecimento, era a universidade de Deus. Essa é a universidade divina. É para todo mundo. 4 gerações estudavam na mesma aula matinal. Avós, pais, 4 ou 5 gerações ouvindo a mesma aula. Nós nunca vimos essa universidade. Vocês já viram isso? Então, sentimentos profundos de que Baba é o professor. Então, o que Baba está nos dizendo para esse mês? Para ter uma natureza calma e tranquila. E ser humilde, humildade. E então ser construtivo. São 3 palavras em hindi muito parecidas. Então nós estamos tendo estes sinais Avyakti de Madhuban, mas para amanhã, nosso dever de casa é: Baba está me dando Shrimad especial para todos os filhos, para ser humilde enquanto falando. Ser humilde enquanto falando. A humildade e a grandeza. E esses dias a autoridade, o poder, mas isso é grandeza temporária, mas a grandeza verdadeira é a humildade. Então, quando você é humilde, não significa que você é subserviente a alguém, ou que você tem que se curvar para alguém. Baba diz que, na verdade, os outros vão se curvar e respeitar você quando você é humilde. E quando você é humilde, você também vai receber bênçãos de outros. Então, esta humildade do autorrespeito
essa humildade do autorrespeito, others will bow. os outros vão se curvar a você. A true server will not Um have any servidor verdadeiro não vai ter nenhum of his service. ego do sucesso do seu serviço. Whatever service we do, Quaisquer serviços que façamos, we are successful in Baba's service, right? o serviço mais de sucesso é o serviço de Baba, certo? Baba's idea, Baba, A ideia de Baba, I. Baba está me fazendo fazer, não eu que faço. Actually, as much success Na you verdade, quanto mais sucesso você tem, get, you become humble. você se torna mais humilde. And you should also have a very Você cool, deveria peaceful ter nature uma natureza muito calma e tranquila and constantly be e constructive. constantemente ser So construtivo. today Baba is saying Então, more hoje about Baba words. está falando muito sobre as palavras, Baba nosso Brahma Baba and Mama, but e Mama Mama, to Brahma Baba. mas de Mama para Brahma Baba. Was so Mama era respectful, tão respeitosa, humble. tão humilde. In Hindi, we have a Em Hindi nós temos um ditado, yes, sir. como vocês dizem, sim, senhor, We say, Ji sim, ha, por favor. Em Hindi a gente diz Jiha, that Haji. was Mama's way. Isso era o jeito de Mama de responder, Ji, Baba. Child do this, yes, Baba. Vocês têm que fazer isso, sim, Baba. Baba talked about few. Então, Baba falou sobre So os one of the passos, was e um dos passos era obediência, certo? yes. Dizer sim. So tomorrow, Então, amanhã, in a big gathering, we have a good nós chance estamos no encontro grande, nós temos uma boa to have this chance etiquette, de ter attitude essa atitude of humility de and humildade appreciation e for apreciação Baba's greatness. pela grandeza de todos. Om Shanti. Om Shanti, Avyakti Parivar. So, as we are here in Shanti Peace Avyakti Parivar. Então, como estamos aqui em Village, Peace we have Village many angels juntos, here, and we have há muitos Sister anjos Sharon aqui. here also. Nós temos Sister Sharin aqui também. Some very nice questions. Vai ter algumas perguntas legais para a Didi. But I would like to Mas antes disso, gostaria de let our deixar todos vocês saber angel que o nosso anjo muito we are especial in Avyakti Parivar retreat. queria estar muito aqui no Retiro Avyakti Parivar, então ele voou And he no is colo de with us now. Baba e ele está conosco agora. He had announced yesterday Então, eu anunciei ontem dear brother que Jadavbhai, nosso irmão was Jadubai, a little weak with his body, que estava um pouco fraquinho com seu corpo, e agora ele deixou o corpo, ele está no colo de Baba, e claro, ele está conosco aqui no Avyakti Parivar. Então, no final, quando fizermos meditação, vamos mandar amor e lembranças e bons votos para a alma. O funeral dele é na terça, isso será, vai acontecer. E agora vamos fazer algumas perguntas e respostas, e depois a gente vai continuar com o programa. Temos um programa completo amanhã, no Retiro. Gostaria de vir para também os horários, mas primeiro vamos a perguntas e respostas. Convidar Sister Sharim.
Shirin, just show your face then. You had been Shirin, seen. mostre o seu rosto. Você está sendo vista no Zoom, mas hoje vocês podem vê-la. Give a big hand to her. Dê um aceno para o pessoal. Om Shanti Didi. Shanti Didi. Welcome everyone. It's Bem-vindos a wonderful to todos. see all of you, Muito bom ver todos vocês. but in person. Outrora numa caixinha, mas agora como pessoalmente. Message that you mentioned again. Então, Didi, ontem você falou na mensagem de Pug sobre esse driste de amor. Um driste preenchido com amor. Eu estava olhando para você quanto driste amoroso você tem por todos. Então, valeu a pena estar aqui apenas para ter o seu driste, certo? Todo mundo concorda? Então, muito obrigado. Uma das coisas que você disse ontem, e nós estamos revisando os 4 passos que Baba falou nas últimas 2 Murlis Avyaktis, e você disse que Mama sempre disse Hadi, Diha, Bababa. Parece fácil se for Baba Baba você dizer Hadi. Quando você diz Hadi, para quem você diz Hadi? Quando você não diz Hadi, vamos dizer se alguém é como se fosse seu horário está sendo apertado e se alguém pedir para você serviço, você ainda vai dizer Hadi? See, one is to Veja, reject something. uma coisa é rejeitar alguma coisa, Sense of like you don't want no to. sentido de eu não quero fazer I isso. think we have to be honest. It's not Acho que nós temos que ser honestos. saying, Hanji, you are in a blind. Quando você Hadi, você não está. As I remember that few times that Eu lembro que algumas vezes Dari Jang some of us pedia alguma coisa de algum de nós and we found that para fazer alguma coisa e a gente falava, não, isso não é prático. Então a gente não diria não. okay, let's see how it A works gente out. diria, ok, vamos ver como é que isso vai ser feito. And say, Dade nos dizia e falava, está ok, eu vou she herself manejar. will come forward. Ela mesma It's no, sentia do it. que se você não puder fazer, eu entendo. Então eu penso que você pode dizer sim para onde há entendimento e respeito também. You have to coach us on how to say no then. So, Ele diz, não, say, como você diz how que did você, you respond to Dadi when you couldn't do como something? você respondeu a Dari, como você falou que não podia fazer alguma coisa, como você fazia isso? Eu lembro uma vez que eu perguntei a Dari Jang Peace Village is a big place, right? que Peace Village é um grande lugar. In the beginning, I will Então, come. no começo eu viria Some requirement, right? e haveria sempre alguma coisa para fazer, no sentido de, Putting something. mesmo agora a gente está colocando alguma coisa, tivemos que trazer as coisas Kitchen up and down. do porão para a cozinha, todo dia fazendo muita coisa. Então a gente deveria colocar Take it up. Huh? Yeah. Huh? Can Conveyor belt. Yeah. So I'm just saying it. So Então, eu estou dizendo, Sadi Janki, I said, I don't eu know. disse a Dari Jang, eu não sei And it's, especially como eu faço isso, especialmente no começo. say no to anything. Nunca disse não para nada. It will happen at the right Ela disse, sim, isso vai acontecer na hora certa. And I learned so much from there. E eu aprendi tanto a partir disso, With any request, we e said, qualquer um que via com algum pedido, eu dizia, não, eu não posso fazer. E a pessoa ficava um pouco desacreditada, né? Então, sim, por que não? happen at the right time. E aí eu dizia, vai acontecer na hora certa. Então, dizer não Negative, you know. tem uma coisa muito negativa. At Então, last, I think. antes da palestra,
da tarefa tem que dizer coisas I boas. visit to Peace Village sometimes. Então, It's so quando eu often. visitava Peace Village, Peace So I don't Village, say no, but I just say, nunca dizia não, eu doesn't apenas look dizia, practical. não parece muito And prático. after nice, they say, okay, that's fine. Aí a pessoa dizia, ok, tudo bem. Saying no, É como se você não estivesse dizendo não, mas novamente há used to. algumas razões práticas também. Didi, when you were talking about Mama E quando você falava and sobre Mama, Brahma e Baba, mesmo they had so much faith. eles They tinham had tanta 100% fé, faith. eles tinham So 100% how do we fé. go from where we are to Como a 100% gente vai de faith onde a in gente one está day? para Can you do it 100% right away? fé? Like 100% A gente faith pode in fazer isso you? rapidinho? Like Mama said Haji because she had told Mama me, disse Baba Hadi said porque ela one tinha time fé you are total. Baba Hadi, disse you uma are vez você Hadi. era Hadi Baba said e ela because teve she had told total Brahma Baba fé. did. Even Brahma Aí Baba ele did falava, it. And he faça said isso, Haji mas to mesmo Shiv Brahma Baba Baba, because of his faith. ele disse Hadi para Shiva Baba por causa da sua fé. O que eu acho We que have faith, but nós applied temos faith. fé, mas uma The fé more you apply aplicada. faith, it increases fast. Então, quando você aplica fé, isso aumenta You know it's rapidamente. Então, difficult, impossible. se é algo que eu Just sei que é have difícil, faith and do it. deixa eu ter fé e The fazer power isso. of faith is working. O poder de And your fé está faith is trabalhando increasing. e sua fé So está as aumentando. much you Então, apply quanto faith, mais você aplica you see fé, attainment. mais You você see vai the ver a power. aquisição, você vai ver os poderes. Automatically your faith Então, increases. Faith automaticamente, sua doesn't fé increase aumenta. only A in fé não ignorance. aumenta apenas na Faith also gets consciência. increased by A fé não applying apenas aumenta, faith. And as much mas you apply, aplique you a see fé. Quanto mais você aplica, keeps increasing. isso continua aumentando. When you came to Baba, you must have Quando had você veio a Baba, lot você of deve faith, ter right? So tido when muita there fé, was some certo? time when you had to really Então, apply faith. algumas vezes você tinha que aplicar a sua fé. Dê alguns exemplos. Every step you have to apply faith. Cada Because passo você tem que aplicar a fé. Even for Peace Village, you had to have faith. Mesmo aqui em Piscividas você teve que ter fé. you know, I always believe Eu sempre acreditei em tudo, vamos dizer, this house que or há um lugar, property like uma Baba casa ou you alguma want for propriedade Baba, que você quer para you Baba get it. I don't have e any você não fear. I consegue. always say, Eu nunca tive esse okay, pensamento, eu sempre it disse belongs to Baba. imediatamente: isso pertence, If se it doesn't pertence a belong, Baba, vai vir. it Se won't come, não, so it's okay. não virá, So então está every time ok. you have faith, Então é you assim, feel quando você tem excited, fé, então você não fica emotions are heavy, preocupado, tears não start começa a ter becoming chorar, sad. não fica You feel triste. if really Você it is diz: Baba's, se você it's not like realmente with Peace pensa que é Village. de There Baba, was an auction, e isso aconteceu com Piscivila, já viu uma opção because e a gente someone perdeu bet 100,000 porque more. alguém This was first time I apostou had seen an auction. algo So mais. some were saying, Então, no, no, alguém this will, disse: não, isso vai ser perdido. because E eu anyway we disse: are thinking ok, it's so big. mas de qualquer modo, We haven't done such estava pensando big que era auction muito before. grande. So at that time retreat places Então, were not naquela common. época, o Now centro de in retiro não Middle era East they comum. have retreat places. Agora, na Índia, em And todos os after lugares, one eles têm year, centro de the retiros. owner called. Então, depois de um mês, o We proprietário, didn't get. proprietário ligou que a We outra don't. parte não conseguiu, então So vocês vão I ter always agora. feel that Então, I eu have sempre senti so many things. I just say, if it's que Baba's, há muitas coisas que eu digo: it will é happen. de If not, Baba, e se ele quiser, vai acontecer. E se ele não so quiser, there are de some qualquer souls forma, they vai push ser for bom. things. Porque há algumas And almas later on they que immediately say, forçam as coisas e okay, depois eles we'll dizem: try to get it. era meu desejo ter We have isso. lot of Não difficulty. funcionou. Há So muita when your dificuldade. desire get mixed Então, with quando o seu Baba, próprio desejo se you feel mistura that com qualquer this coisa, is Baba's service. você tem It's so fé que Baba easy está to servindo. buy elephant Alguém disse que and to feed elephant. é So fácil I said comprar to um them, elefante e alimentar um elefante. Eu God digo: has não, to feed. If God eu não bought an tenho. element, He has to feed it. And I always keep saying it. It's not Sempre mine. continuei dizendo: não é It's meu, Baba's. No. não é nosso, And é de from Baba. there, the faith Então, a grows. partir disso, So many a things fé happen. também vai. Every step in Então, life. muitas coisas, muitos passos, cada passo na vida. So are you Então, saying você está dizendo que a fé é gradual. I can't have 100% faith right away?
Não posso ter 100% de fé rapidinho. Eu vou ter que colocar isso na prática e vai aumentando isso. Acho que uma é fé no intelecto, a outra é a sua confiança no seu coração. Então, para mim, mesmo antes de vir para Guiana, porque eu sempre acreditei em Deus, então acreditar em Deus é muito real, é muito bom. Isso veio a partir de experimentar. Quando você usa a fé e as coisas acontecem. Então você confia. Como nesse Vyakti Parivar. Agora eu não entendia. Nós apenas começamos alguma coisa para conversar à noite, quando Dajank deixou o corpo. Então veja como isso se tornou e continuou consistentemente. Não é Baba. Então há algumas coisas que são muito grandes, mas o poder de Baba e qualquer coisa que ele faz é tão incógnito. Again, from the 4 steps. E novamente sobre os 4 passos, uma das coisas que Baba disse foi sobre se tornar uma personificação de soluções, especialmente para a família, e não ter desculpas. Então, minha primeira pergunta, eu tenho algumas perguntas sobre isso, mas a minha primeira pergunta é: como nós estamos dando desculpas ao invés de achar soluções? Porque às vezes a gente está dando desculpas e nem sabe que está dando desculpas. Sim, eu não poderia dar uma desculpa por muitos anos, mas eu acho que é um hábito. Qualquer coisa pequena, quando eu esteja me sentindo bem, na verdade é mais interno. Você não quer fazer, você não fica confortável, você não fica confiante. E você toma uma desculpa e diz. Junk sempre dizia: alguém está contando uma mentira e alguém está tornando uma desculpa. Eu lembro que eu sempre pensei que hoje a desculpa que você dá, isso se torna realidade. Seus próprios pensamentos se tornam obstáculos para você. Então, nós temos que tomar muito cuidado antes de dar uma desculpa, porque hoje é uma desculpa e amanhã vai acontecer. Então, não ter pensamentos fracos, manter a coragem e Baba ajuda e você vai ter que fazer isso. Você pode dizer isso ao invés de dar uma desculpa. Não seja honesto. Isso é melhor do que dar uma desculpa. That's interesting, Didi. Sometimes I Isso é interessante. Algumas vezes eu sinto que a desculpa, vamos dizer que nos esforços pessoais, não no serviço, mas nos esforços pessoais eu estou dando uma desculpa e eu não quero dar uma desculpa. Então, como eu reconheço que eu estou dando uma desculpa? Há uma desculpa e há uma razão. Eles não puderam fazer por causa disso. Então, a desculpa pode ser uma razão, mas como eu entendo essa razão? Uma vez eu liguei para alguém e falei, não, eu preciso de ajuda, eu preciso de algo antes das 11. Então, há algumas pessoas que elas começaram a explicar por que eles não podiam fazer. Então, não havia ninguém perto, não havia transporte. Então, eu disse, eu não ouvi para ouvir, eu liguei para ouvir isso. Eu liguei para que você resolvesse. Então, a próxima vez que eu liguei, eles disseram, sim, nós podemos fazer. E imediatamente alguém veio e a gente tinha que mandar alguma coisa para algum lugar e eu queria isso. Então, assim como essa irmã percebeu, por que eu estou criando todas essas razões? Deixe-me confiar e dizer sim. E ela disse. Automaticamente a pessoa veio, o motorista veio, então nós temos que fazer as coisas acontecer. Todas as vezes a gente pode ficar parado e dizer, não vai acontecer. Mas ter pensamento positivo, o nosso poder deveria ser que as coisas funcionam.
Não todas as vezes sentar e falar, não, a gente não pode fazer isso. So in the Murli Baba was Então, saying na Murli Baba dizia que o that Brahma Baba embodiment of solutions era comes sempre from uma personificação de soluções. Então, por isso ele do teve, you have any número um, você stories tem for us of how he was alguma the história para embodiment of nós de como solutions? ele era a personificação de soluções? First thing, he never saw anything as a Primeira coisa, problem. ele nunca via nada como um problema. One thing, Essa é uma coisa. Baba's 20 children come to Quando eu Baba and tinha 20 filhos de Baba, eles iam para Baba e falavam que a gente quer explorar o mundo. Baba was watching their activity, Baba estava olhando behavior. o seu comportamento. When you want Então, to Baba go, disse, where do you ok, want? onde vocês querem ir? And I Que was telling vocês... someone that E eu dizia alguém, anyone who leaves so respectfully, e alguém que sai tão respeitosamente, e Baba diz, ok, but it nós could não be a tomamos nenhum big sofrimento, problem. mas Right. a gente poderia ter visto Today, isso one como or um two grande person problema, certo? does certain things, we see it as a Hoje, problem. uma ou duas pessoas But we fazem find certas that coisas e a gente vê our problemas. intellect, Então, o que eu descobri sometimes no nosso problem has intelecto taken é que large algumas vezes o space. problema So there is está no tomando space muito left for espaço, us então to não há find espaço solutions. disponível para So achar soluções. whenever I hear Então, problem, I quando don't eu let ouço, keep it in mind and intellect. eu mantenho I isso know that it is na the mente do intelecto, eu correct mantenho isso na mente do mind intelecto, to be with Baba. mas eu quero que essa mente intelecto seja com Baba, seja positivo e mande boas vibrações, ao Yeah, invés de permitir problem to be intellect. o problema no You can't intelecto. remember Baba. Anytime you look Então at você não Baba, pode se lembrar de Baba, todas as vezes você se lembra he daquele said, problema que está Baba, ali. you E eu face imediatamente this disse para problem. Baba, você é o chefe, esse é o drama. So it's like Nós you somos os stay with atores, Baba. então é como se você That's the estivesse com Baba. solution first. Esta é a We don't solução. have to think of problem. We have Então to nós temos find que, não solution, temos que pensar no but problema, not nós temos que through reaction. pensar na solução, mas não And através sometimes da when we ação. react, then Porque às vezes quando a gente reage, então a gente complica as so I coisas. immediately say, okay, let's see. Então eu imediatamente See how digo, drama unfolds and then what steps we need to take, we will take. então quais são os passos que a gente tem It's que tomar? interesting, Didi, what you're saying É interessante, Didi, o que você disse you gave that when sobre Baba left, Baba prestar never really atenção from it. e Baba nunca toma sofrimento disso. There's so Então, many times when como tantas vezes everybody is quando so careful with nós temos their que ser tão attachments cuidadosos and things like com that, when nossos we really apegos e essas find coisas, solutions, tenta achar uma sometimes solução. there's no space for a solution Você in estava your dizendo, não há mind. solução, Something espaço para a really solução na sua cabeça, na sua no mente, space for não us há to find the solução. solution. Se você tem espaço para isso, então há uma What's solução. interesting about Então isso é muito what you're saying. interessante sobre Baba nunca toma sofrimento. One of the things that Uma das Baba was coisas saying, que Baba estava dizendo, again in the first e chapter, novamente, was he was saying that if ele dizia que is there a situation which you just se don't há have uma to worry, it could situação be que a você solution, could be a problem, is if falou que there is a poderia ser situation um in problema, e your se há uma mind situação and there's no space na for sua Baba. mente e não há espaço And para Baba, so how sometimes então we are thinking como about algumas vezes situations nós and we estamos don't even pensando sobre recognize that we situações e are a thinking. gente não sabe que a So gente está how do we pensando nisso. recognize that we are Então, not como a having gente space for Baba? reconhece isso, que a gente não está tendo espaço Baba para said Baba? recently that Baba falou situation will be recentemente in que a your intellect only. situação estará no seu So we know intelecto. that I am not able to Então a remember gente Baba. sabe que a gente não é capaz de If it lembrar is de Baba deeply se a situação embedded, está what no could seu be the reason? intelecto. Could be Se the ela está fear. profundamente na mente, será o What medo, is the situation is de real, ser qualquer que seja a real. situação real. But Não é also real, if na we verdade. believe that Então, finally se a Baba gente acredita, is with us, Baba is always remember victory is with him. So whatever he saw happening, he então still quando o remained Baba via, quando o Baba permanecia sempre muito feliz, he was defamed, whatever was happening. qualquer coisa que estivesse acontecendo, ele sabia que aquilo era That is the temporário. truth, victory is with Baba. So we all should also remember Então, a gente deveria também lembrar things come, could que be quando because of ondas vêm, our pode ser por what we causa have to do. das nossas Things faltas come, daquilo que a gente tem que and fazer, also have faith coisas that acontecem, mas they will também be ter fé corrected, they will be corrected. que isso será correto. But also, Didi, but just when you were saying Mas that também o because que the você victory is with falava, que a Baba, vitória so está what com Baba, physically is
Não importa o que está acontecendo fisicamente, eu sou vitorioso se eu estiver com Baba. Isso é vitória, não há outra vitória. Vitória é eu estou com Baba. Right. Baba vai fazer alguma mágica, certo? And then Uma última. one last. So Baba was saying about detached observer. A Baba estava falando sobre o observador desapegado. The steps he was talking about a Um dos detached passos que ele observer. falava He sobre o wants you to walk us observador through desapegado. Eu quero how que you você nos deve see everything as a para como detached você vê todo mundo como um observador desapegado. Something had to happen, it happened. Mas coisas que têm que acontecer, Why it acontecem. happened shouldn't have Que happened. acontece, não deveria ter acontecido. Então você não é um observador desapegado. Something Eu happened. sempre digo que alguma coisa acontece agora, vamos ver o que vai acontecer Keep thinking about depois. what's happening, why Porque a gente happening. continua pensando no que vai acontecer, o que aconteceu agora, I immediately say, mas eu imediatamente digo, observing, você não we are está taking and observando, absorbing. nós estamos tomando e absorvendo. It's very difficult. Então isso se torna muito difícil, porque Again, you have taken situation in. novamente você tem Takes time situações to sort out inner e self isso also. leva tempo para resolver. Why this is happening to me. Por que isso está Then when you acontecendo? find out, Então quando você then when you descobre, start seeing você situation, começa a ver as internally you situações know e what internamente você sabe quais são os assuntos diferentes que você pode usar. Então você tem vision comes in front of you. uma visão muito bonita e clara na sua mente. So, Didi, you could say, like, based on what you're saying, is Então, baseado no que você observer diz, means you're not o observador observing desapegado anything that is going on. significa que você não está observando nada que está acontecendo. E depois você está olhando e vendo o que vai acontecer e não ter opinião. Aquilo deveria ir desse lado ou daquele lado. Apenas olha. Então, toda essa coisa é como um drama. Tem um drama e vamos ver o que vai Nothing is acontecer. not in our control. E tudo não está no nosso I always controle. feel that Eu sempre sinto que nature, Baba, all the souls, a natureza das are on their almas, own. todo mundo está desempenhando seus papéis e eles vão desempenhar seus papéis e as coisas têm que acontecer. Nothing is in our control. O mais importante, nada está no nosso controle, certo? Thank you so much. Obrigado, Didi, muito obrigado. Om Shanti. Om Shanti. So before we move forward with the Shanti. Então, antes de continuar com o nosso programa, eu gostaria de ir para o horário de amanhã. and speaking to the heart of an angel. Avyakt Murli, 18th of March. Murli Vyakti, 18 de março de 71. In order to become Para victorious, se tornar vitorioso, powers to accumulate os poderes para acumular are e necessary. superar são It is necessários. good to hear the music, É bom ouvir a música e os segredos do conhecimento, mas o que vocês têm que but what saber, you have to do now o que vocês têm que fazer agora, vocês têm que se tornar is Asyukti, Yukt, aquele que entende os segredos de tudo. understands the secrets of everything. Vocês têm bom yoga, mas agora vocês têm que se tornar Good Yogyukti. yoga, but you now have to become Yogyukt. You have the desire to become Vocês free têm o from desejo bondages. de se tornar livres de todas as But first escravidões. of all, Mas primeiro de you have tudo, to break the bondage vocês of têm que quebrar a consciousness. escravidão da consciência do corpo. Then you will automatically Então be vocês vão free of automaticamente se tornar bondages. livres de todas as Do escravidões. you understand? Vocês entendem? Now you have to try this. Agora vocês têm que tentar isto. You have to become images of the Vocês proof têm que se tornar imagens da so prova worthy. e também se tornar dignos. Have you become powerful and Vocês se tornaram prosperous? poderosos e prósperos.
each of you has made a promise Cada um de to vocês yourself. fez uma promessa para si mesmos. You will definitely accumulate power Vocês to fulfill definitivamente your promise. acumularão poderes para preencher as promessas que vocês No fizeram. matter how much you have to tolerate, Não importa o quanto what tenha que opposition you have to tolerar ou face, oposição que tenha a enfrentar, you definitely have to fulfill your você promise. definitivamente deve cumprir a sua promessa. Have you made such a promise? Vocês fizeram tal promessa? Even if the souls of the entire world collectively try to make you break your promise, Mesmo se todas as almas de todo mundo coletivamente tentarem fazer quebrar você, quebrar a sua promessa, você não deve voltar na sua promessa, mas você vai become enfrentá-los complete and e definitely show tornar-se them. completamente e definitivamente mostrar para There eles is the memorial created of que those há who um promise memorial their sendo promise. criado daqueles que fazem tal promessa. A Tchalgar. So constantly remember Então, that constantemente this is the lembre-se memorial, so we have to de become. que esses são os memoriais daquilo que a gente tem que se tornar. This is easy, is it not? E isto é fácil, não é fácil? By remembering the physical Ao symbols, lembrar-se dos símbolos you will físicos, remember the intoxication and your vocês vão trance. se lembrar da intoxicação You must definitely consider yourselves to e be vocês chosen devem souls, se considerar out of sendo the almas entire especiais world. selecionadas entre todo mundo. To the extent that a soul is Na special, extensão que a alma é especial, there is então, de specialty acordo in com each isso, action of há that soul. especialidade em cada ação daquela You are alma. special souls, are you not? Vocês são almas especiais, não são? You are no less. Vocês não são All menores. Madhuban residents have to show themselves Todos os residentes de special Madhuban souls and se glorify mostraram the ser name of this group. almas especiais e You have to glorificaram o keep nome desse doing grupo. this Vocês têm que practice, manter o objetivo de falar sobre but isso menos, demonstrate by putting mas it into demonstrar practice. colocando isso na prática. As pessoas vão ver a sua Practice especialidade neste grupo. sanctity in this group. Quando você vai para o When you go palco, onto the stage, play such a part that desempenhe everyone tal says papel que once cada um more. diga uma vez mais. Do you understand? Vocês entenderam? Your O instrument teacher seu should invite professor you instrumento deveria again and convidar seu again, grupo novamente e and the novamente, groups e have os to be grupos têm examples to show que everyone. ser exemplos para mostrar a todos. Quando alguém When someone faz boas performs good ações, actions, aquela alma é the lembrada groups novamente e novamente. remember Então, esse again grupo and again. também deveria So mostrar each tais one should maravilhas. show Acha, such wonders. Shanti. Acha. Om Shanti. Om Shanti.